Ok. Então, na aula passada, o que a gente aprendeu foi que toda função... Na verdade, a gente aprendeu o teorema que eu tinha acabado de falar antes de começar a gravação, que eu chamei, eu acho que, de lema, né? É um critério de integrabilidade, acho que é o critério de integrabilidade mais utilizado que existe. E esse critério de integrabilidade, ele diz que uma função ela é integrável, se e somente se, para todo epsilon, você encontra uma partição P do intervalo onde você está querendo integrar a sua função, então que a diferença entre a soma superior e a soma inferior com relação àquela partição é menor do que epsilon. Tá? Então, se você encapsula a soma superior e a soma inferior, né, se elas estão muito perto, em relação a uma partição fixada, tão perto quanto você queira, então a função é integrável. A gente vai explorar muito esse critério de integrabilidade hoje, tá? A gente vai começar fazendo a aula de vários temas, então eu vou fixar a anotação primeiro, com a qual a gente vai trabalhar, tá? Então, eu vou estar sempre trabalhando com uma função f, definida no intervalo j, tomando valores em f, intervalo j, intervalo de extremos que eu vou chamar de a e b, ok? E lembrando, como passou o carnaval aí, passou um tempo, talvez a gente tenha esquecido, eu denoto por P de J o conjunto das partições do intervalo J, tá? Então, o primeiro lema que a gente vai ver é o seguinte. Vou tentar, eu só fiz isso acho que uma aula, depois nunca mais eu fiz, enumerar os lemas da aula, né? E eu sempre esqueço, mas enfim, vamos ver se funciona hoje. Bom, vamos tomar uma partição P, do intervalo J, vou tomar um epsilon maior do que zero, e eu vou tomar esses lemas eles dizem respeito a momentos onde a gente vai tentar aplicar o critério de integrabilidade no final da aula passada. Então, a gente vai supor que essa partição satisfaz o critério de integrabilidade com relação a esse epsilon. Tá? Então, a diferença entre a soma superior e a soma inferior da função f com relação à partição p é menor do que epsilon. Tá? Então, se você tem um refinamento da partição p chamado de p', tá? Então, Bruno, você pode repetir a última linha? Se você tiver um refinamento da partição P, ou seja, você tem uma outra partição P' que refina a partição P, tá? Então, é só uma partição do intervalo J que tem mais pontos do que os pontos que compõem a partição P. Ok? Então, a gente tem aqui, lembrando que é uma partição, né? Você tem aqui intervalo AB, uma partição é simplesmente uma coleção finita de pontos em ordem crescente, onde o primeiro é o A e o último é o B, e essa partição determina uma decomposição do intervalo em subintervalos disjuntos. Né? Se você faz os bordos semiabertos, você tem uma decomposição em intervalos 2 a 2 disjuntos do intervalo. Tá? Quando você tem um refinamento da partição, tudo que você tem, na verdade, só tem que acrescentar pontos aqui. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e acrescentar esse ponto aqui. Eu fiz, se eu considero a partição do Flamengo aí, que são os pontos vermelho e preto, eu tenho um conjunto maior de pontos, eu considero os pontos vermelhos e pretos, então tem uma partição mais fina do que a partição formada só pelos pontos pretos do intervalo, ok? A gente pode também... Se eu coloco aqui, por exemplo, se eu adiciono agora uma outra cor, se eu coloco os pontos lilás aqui, e eu acrescento mais pontos, eu vou ter uma partição mais fina ainda, tá? Então, se eu considero a partição com todas as cores que eu tenho aí, é a partição com pontos tanto vermelho quanto preto, quanto roxo, eu tenho uma partição mais fina do que a partição vermelho e preto, do que a partição com pontos pretos, ok? Eu gosto de usar o artifício das cores, porque evita de ficar usando notação matemática carregada. Mas se vocês tiverem dúvidas em relação ao padrão de cores, o que eu quero dizer, não hesitem nunca em falar, tá?
Isso responde a sua pergunta, Cláudia? Foi. Depois eu vou procurar melhor, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. De partição de um intervalo? Não, exatamente como você está falando, entendeu? A maneira como você fala que ficou confusa para mim. O que exatamente que ficou confuso? É porque, na verdade, eu acho que é mais como a notação do que como a ideia. A ideia eu sei, eu já entendi. A demonstração, na verdade. É isso que eu acho que eu tenho que olhar. Mas você está em dúvida em relação ao que eu chamo de partição, como eu denoto a partição? Por exemplo, quando você colocou, né, que P pertence à partição de J, com epsilon maior que zero, tal que esse entendimento é que ficou confuso para mim. Então, olha só. Nessa frase aqui, eu vou sublinhar ela de lilás agora, tá? Essa é uma maneira condensada, eu gosto de usar apenas para conseguir escrever menos e falar mais. Eu sou mais falado que escrever. Eu gosto de escrever assim. Então, essa é uma maneira muito condensada de escrever. Quando eu escrevo P pertence a P de J, na minha anotação está subentendido o seguinte: eu criei um conjunto, que é esse conjunto laranja aqui, P de J. Os elementos desse conjunto são as partições do intervalo J, ok? Então, esse conjunto não é um subconjunto de R, é um subconjunto. Os elementos de P de J são famílias de pontos, famílias finitas de pontos do intervalo AB, que vão em ordem crescente, começando em A, terminando em B, ok? Esses são os elementos do conjunto P de J, tá? Quando eu digo seja P pertencente a P de J, está subentendido que eu estou pegando simplesmente isso, uma partição do intervalo J, ok? Foi. Tá? E aí, quando eu digo seja P pertencente a P de J, ou seja P uma partição do intervalo J. No livro bem escrito, vai estar escrito assim, seja P uma partição do intervalo J, seja epsilon um número positivo, satisfazendo o que está escrito bem depois, que é a diferença entre a soma superior e a soma inferior é menor que epsilon. Tá bom? Obrigada. E essa notação que eu estou sublinhando agora em laranja, P menor do que P', é uma notação que eu introduzi na aula passada sobre a noção de refinamento. E aí, essa notação, a explicação dela é esse desenho que eu fiz no canto superior direito aí da tela, que é a partição P', simplesmente é outra partição, mas que tem mais pontos do que a partição P, tá? E nesse sentido, a gente diz que ela é uma partição mais fina do que a partição P. A gente usa essa palavra mais fina porque essa é a ideia que acaba sendo transmitida mesmo. Como ela é uma partição que tem mais pontos, os intervalinhos da partição mais fina vão acabar ficando mais fininhos, mais magrinhos do que os intervalos da partição P. Tá? Se eu olhar só a distância entre os pontos pretos no meu desenho, ela é maior do que a distância entre os pontos que estão com cores mescladas. Tá? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu fico recebendo ligações de São Paulo e eu atendo e caio. E o dia inteiro acontece isso. Eu não sei. Fica aqui essa mensagem para o mundo aí, se alguém puder resolver o meu problema. Então, se P é uma partição menos fina que P', vale o seguinte, tá? Essa é a conclusão do lema, é que a soma superior menor do que epsilon, ok? Então, ou seja, no livro do Rudin mesmo está escrito, esse mesmo lema é o teorema 6.7 item A, ele está escrito assim, se essa desigualdade, eu estou marcando aqui agora, se ela vale para uma partição P, então ela vale para todo o refinamento da partição P. Ok? É isso que a gente está dizendo simplesmente. Eu demorei um bom tempo para anunciar isso. Ok? Alguma pergunta, gente, sobre o enunciado? Bom, vamos demonstrar então esse teorema, tá? Na verdade, a prova basicamente, são duas desigualdades que a gente já viu. A gente viu que quando você refina uma partição, a soma inferior, ela aumenta. Tá? Então, a gente aprendeu que a soma inferior de P, F, alfa, é menor ou igual que a soma inferior em relação à partição P'.
E a gente viu também que a soma superior... Deu uma travadinha aqui. Isso. Tá. Então, a gente viu também que a soma superior, ela diminui, tá? Então, a soma superior de P' F alfa é menor ou igual que a soma superior de PF alfa, tá? Então, isso implica o seguinte, que a diferença entre a soma superior de P' F alfa menos a soma inferior de P' é menor ou igual que a diferença entre a soma superior com relação à partição menos fina. Ok? Então, como a soma superior, né, você tem aqui o gráfico da função, né, como a soma inferior, se você refina a partição, a soma inferior aumenta e a soma superior diminui. Tá? Então, se a diferença entre a partição mais grossa, a diferença entre a soma superior e a soma inferior com relação à partição mais grossa era menor do que epsilon, com relação à partição mais fina, vai ser menor do que epsilon também. O próximo lema ele diz o seguinte, tá? Eu vou enunciar e depois eu vou tentar explicar com desenho o que ele quer dizer. Suponha que você tem uma partição do intervalo J, tá? Então, estou mantendo aí a minha notação, seja P pertencente a P de J, seja P uma partição do intervalo J. Eu vou fazer uma coisa que eu fiz muito pouco na aula passada, que eu vou fazer mais na aula de hoje e na próxima aula, que é explicitar a notação que a gente utiliza para a partição. Então, P é uma coleção de pontos, como eu tinha falado, formado por x0 igual a tem que ser menor do que x1, tem que ser menor do que x2, do que xn, e o xn tem que ser o b. Okay? É assim que a gente denota uma partição. Se já tem uma partição denotada dessa maneira, vamos supor que existe epsilon maior do que zero, tal que a diferença entre a soma superior e a soma inferior também seja menor do que epsilon com relação a essa partição, tá? Para cada... Agora faz o seguinte, para cada átomo da partição, né, ou seja, para cada L, de 1 até N, lembra que, repara o seguinte, quando você define a partição dessa forma, com esse desenho, com essa notação, você tem N intervalos, né? Você tem um intervalo que vai do x0 até o x1, do x1 até o x2 e até o xn-1 até o xn. Então, você tem N intervalos. Tá? Para cada um desses intervalos, escolhe como você quiser, tá? Pontos SI, SL, TL, pertencentes ao intervalo x0-1, xn, ok? Então, vale o seguinte, quando você faz o somatório de L variando de 1 até N, da diferença entre os valores absolutos de f de SL menos f de TL, vezes delta, alfa L, isso é menor do que epsilon, tá? O que esse lema significa no contexto da integral de Riemann, tá? Onde a função alfa é a função identidade, alfa de x igual a x, tá? Então, esse é o desenho que eu vou tentar fazer aqui agora. Suponha que você tem aqui a sua partição. Vou fazer uma partição com poucos pontos. Suponha que você tem aqui um ponto
onde começa o gráfico. Então, essas aqui são as imagens, né? E aí o que a gente vai fazer agora vai ser o seguinte. Eu vou escolher aqui alguns pontos, tá? Que eu vou marcar em vermelho. Por exemplo, eu vou marcar esses dois pontinhos aqui, depois eu vou escolher esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, eu vou colocar juntinho, esse aqui, tá? E aí, o que eu estou fazendo? Vamos supor que esse aqui, o da esquerda é o SL, o da direita é o TR, tá? Quando eu marcar aqui, essa altura aqui é o valor F de SL. Essa outra altura aqui é o valor F de TL. Quando eu faço a diferença entre o valor absoluto em SL e TL, o que eu estou fazendo? Estou fazendo essa diferença vertical aqui, certo? Então, eu estou medindo, o que eu estou medindo aqui é simplesmente a área dessa... Eita. Eu estou medindo essa área vermelha aqui, tá? Analogamente, vai acontecer a mesma coisa nesse intervalo aqui. Ou seja, o que eu estou medindo é essa áreazinha aqui. Ok? Então, e assim por diante, tá? Ou seja, não vou ter que continuar o desenho, mas eu espero que vocês... Ou seja, quando você está fazendo o F de SL e F de TL, você está olhando o valor da função no ponto do intervalo da partição, menos o valor da função no outro intervalo. Essa diferença é a altura desse retangulinho, tá? Então, tem uma coisa que está errada no meu desenho, porque a base do retângulo é o intervalo todo, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, na verdade, o que você está fazendo é, você está pegando um retângulo, tá? Que tem o tamanho do intervalo todo, e a altura desse retângulo está controlada, tá? Pela diferença entre o F e SL. Então, você está pegando esses pequenos retângulozinhos aqui e está calculando a área deles, tá? Depois você vai somando, tá? Então, a ideia realmente é que todos esses somatórios, tá, eles têm que ser pequenos para a função ser integrada. Tá? Se a função for integrada, porque é como se você estivesse fazendo a diferença entre a soma superior e a soma inferior. Tá? Eu acho que ficou um pouco confuso, não sei se deu para entender esse desenho que eu tentei fazer, qual a ideia que eu tentei passar aqui. Alguma pergunta? Poderia subir onde está o lema para poder eu reler o lema agora? Aham. Repara, você está fazendo a diferença entre o valor da função num ponto e em outro, isso dá uma altura que é menor do que a oscilação da função desse intervalo total, né, vezes o comprimento da base, né, o comprimento do intervalo da partição. Estou supondo que, no meu desenho, eu estava supondo que a função alfa é a função identidade, tá? Aí, no caso, isso seria a soma superior menos a inferior da partição? Isso, o que o lema está dizendo é que esse somatório aí está sendo governado pela mesma limitação da diferença entre a soma superior e a soma inferior. Ah, tá, entendi. Então, o lema te diz que se... no meu desenho, o que o lema está dizendo, né? Se a soma superior menos a soma inferior é menor do que epsilon, então a soma das áreas dos retângulos vermelhos vai dar menor do que epsilon também. Professor. Arthur. E você pode pegar SL e TL arbitrariamente próximos ou distantes dentro desse mesmo intervalo? Exatamente. Então, você pode escolher dentro do desenho, você pode afastar esses pontos vermelhos um do outro, até chegar aos bordos, né, que são os pontinhos pretos. Então, você pode aproximar eles o tanto que você quiser. Você pode pegar dois pontos muito perto do bordo direito, muito perto do bordo esquerdo, você pode fazer o que você quiser. E vai continuar o mesmo resultado, tá? A diferença, ou seja, mudar os pontos vermelhos muda a altura do retângulo, né?
Então, não importa como você escolha os pontos vermelhos, o somatório das áreas dos retângulos vermelhos vai ser menor do que essa. Professor, eu, ao ler esse capítulo de integral, eu fiquei um pouco confuso. Confuso não, mas eu tive uma certa dificuldade de interpretar os resultados geometricamente por conta dessa função alfa. Porque quando nós fazemos o delta alfa aí, a gente perde um pouco daquela noção geométrica de fazer xi menos 1 e multiplicar pela diferença das alturas, que foi o caso que você ilustrou agora, usando a alfa como identidade, né? Mas, num caso geral, a gente não tem como fazer uma análise geométrica evidente, assim, né? Digo, porque a gente estaria falando do produto das imagens, da diferença de imagens da função alfa pelo produto no caso, sei lá, por exemplo, dos U's ou dos L's do supremo, né, do f de x ou do ínfimo do f de x. Então não tem como a gente visualizar muito bem, né, o que seriam esses delta alfas nos casos gerais, né? Não, mas deixa eu dar uma dica, então, para a leitura desse capítulo, como eu acho que é a melhor forma de ler esse capítulo. Quando você for fazer os desenhos, e é exatamente assim que eu faço, faz todos os desenhos como se você estivesse trabalhando com alfa, como sendo a função identidade. Qual o papel da função alfa aqui? É mudar a maneira com a qual você mede a base do retângulo. Esse é o único papel da função alfa, é distorcer o comprimento da base dos retângulos que você vai medir, certo? Então, é como se você estivesse reparametrizando o domínio da sua função. Tá? Então, você pode supor que não tem reparametrização nenhuma para fazer os desenhos, porque essa reparametrização ela pode ser muito arbitrária. Aliás, uma das perguntas que a gente vai tentar responder nessa aula é o quão arbitrária pode ser essa tentativa sua de reparametrizar ou não a maneira de medir o comprimento e em que sentido isso pode ser interessante. Tá? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder. Então, mas para efeitos de fazer uma análise intuitiva do que você está fazendo, não há nenhuma perda conceitual se você faz todos os desenhos fingindo que você está trabalhando só com integral de rima. Você vai entender todas as ideias. O ponto crucial dessa integral mais geral é que você consegue, com as mesmas ideias que você usaria só para integral de rima, você consegue provar teoremas mais gerais. Tá? E é com isso que vocês têm que, com isso em mente que vocês têm que ler o capítulo. Todas as ideias você vai ter com relação à integral de Riemann, mas todas as demonstrações vão funcionar quando você troca a identidade por alfa, onde alfa é uma função monótona. Certo. Eu não tive muita dificuldade lendo em si, mas quando eu tentava visualizar, realmente, eu fazia utilizando a identidade, né, mas quando eu tentava enxergar algo a mais, eu não conseguia. Aí eu queria ver se existe alguma, enfim, uma maneira... Uma maneira de você visualizar é você tomar um exemplo, ou seja, de você se aprofundar um pouco no papel da sua função alfa. Pega uma função alfa do tipo x², por exemplo, na parte positiva, né? Supõe que alfa é x² ou algo que... Dessa forma, você olhando o gráfico dela, você vê que ela está distorcendo bem os comprimentos, né? E aí, o que ela está fazendo, né? Como eu falei, a função alfa, ela tem muita relevância em teoria de probabilidade. Por quê? Quando você distorce o comprimento, por exemplo, se eu uso x², né? Eu posso fazer com que o comprimento perto do A seja muito maior do que o comprimento perto do B. Eu posso fazer com que os comprimentos perto de intervalos, né? Eu posso fazer uma partição uniforme, todos os intervalos têm o mesmo comprimento. Quando eu passo essa maneira de medir pela função alfa, a função alfa vai lá e distorce tudo, fazendo com que os comprimentos perto do A são muito alongados e os comprimentos perto do B são muito encurtados. Então, a relevância disso em teoria de probabilidade é o quê? É que você está essencialmente concentrando a sua medida, tá? Tem relevância em física também, eu acho até que ele faz um exemplo disso mais para frente no capítulo, ele fala um pouco de momento de inércia e tal. A função alfa, ela serve para você concentrar a medida. Se eu quero concentrar a medida dos retângulos numa certa região do domínio da função, eu uso a função alfa para isso. Certo. Muito obrigado. Então, se você usa exemplos específicos, você vai visualizar esse fenômeno de concentração da medida. Tá? E aí você pode brincar, é só porque você olha cada teorema à luz desse seu exemplo específico, que você vai entender como que está se comportando esse fenômeno de concentração de medida, mas é realmente uma situação muito caso a caso, entendeu? Caso a caso no sentido de que para cada tipo de função alfa, você vai visualizar de maneira diferente os teoremas.
Beleza, vamos fazer então a demonstração desse nominho? Bom, lembra da nossa notação, onde a gente denota por ML, M minúsculo, o mínimo da função no Lésimo intervalo da partição, tá? Então você tem que f de SL está entre o mínimo e o máximo, né, o supremo da função desse intervalo. Da mesma forma, vale a mesma coisa para o f de TL, certo? Isso implica, obviamente, então, que o valor absoluto da diferença entre f de SL e f de TL é limitado pela oscilação da função no intervalo, que é a diferença entre o supremo e o ínfimo dela nesse intervalo. Tá? Logo, quando você faz o somatório, isso é menor ou igual, que, bom, quando você faz o somatório multiplicado pelo delta alfa L, isso é menor ou igual que o somatório da oscilação vezes o comprimento dos retângulos, né? E isso é a diferença entre a soma superior e a soma inferior. Tá? Alguma dúvida com relação à prova? Agora o que a gente vai fazer a gente vai relacionar a maneira de definir integral como a gente fez, no caso e a maneira de definir integral via o conceito que a gente vê no cálculo de soma de Riemann. Okay? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Vou fazer mais um neno. Suponha que você tem uma função f que é integrável com relação à função alfa, tá? E supõe que a soma superior e a soma inferior dela seja limitada por epsilon, tá? Então, para cada escolha, de pontos TL pertencente ao Lésimo átomo da partição, vale quando você faz o valor absoluto da diferença entre a soma de Riemann da função, que é como a gente chama esse somatório aqui, ou seja, você escolheu um ponto em cada intervalo da partição, você olha o valor da função nesse ponto, você multiplica pelo comprimento do intervalo. A gente supôs que a função era integrável, né? Então você pode comparar isso com a integral da função. Isso é menor do que epsilon. Tá? Então, o desenho que a gente vai fazer aqui, eu acho que é o mesmo desenho que vocês já devem ter visto várias vezes no curso de cálculo. Professor, só uma dúvida específica do que estava antes. Uhum. Essa diferença da soma superior para a soma inferior ser menor do que epsilon já não implica integrável ou não, porque você está usando a mesma partição? Não implica integrabilidade porque você está falando de uma partição específica fixada a priori. Tá? O critério de integrabilidade, ele é para todo epsilon, existe uma partição que satisfaz isso. São enunciados, são frases distintas, se você parar para pensar, tá? Ah, tá, certo. Valeu. Se eu falo, suponha que eu tenho um número, qualquer que seja ele, 0.08, suponha que eu tenho uma partição, sei lá quem ela é, sei lá, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Suponha que para esse número e essa partição vale que a diferença entre a soma superior e a soma inferior é menor do que o número dado. Isso é uma frase. Outra frase é você dizer, dado qualquer número positivo, eu posso encontrar
uma partição tal que a diferença entre a soma superior e a soma inferior é menor do que epsilon. São frases diferentes, você está comunicando coisas distintas. Entendi, obrigado. Então, e aí o que você vai fazer aqui suponha que eu marque pontos nessa partição aqui, por exemplo, vou marcar esse ponto aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então, eu olho aqui a altura correspondente ao valor da função. Então, eu estou fazendo esse desenho de novo, né, seguindo a integral de Riemann. Tá? Então, essa altura aqui dá esse intervalo, então eu vou medir a área desse retângulo aqui. Tá? Já essa altura aqui me dá... Ixi, fiz o desenho todo errado. Então, eu vou fazer esse retângulo aqui, tá? Se eu peguei essa altura aqui, eu vou fazer esse retângulo aqui. Se eu peguei essa outra altura aqui, que está muito parecida com a altura que eu já tinha pego, agora eu vou fazer esse retângulo aqui, tá? Então, e aí, o desenho ficar minimamente razoável, eu deveria tentar ele, mas já vimos que sempre fica uma merda. Mas eu vou tentar mesmo assim. Bom, o que eu quero comunicar aqui é que quando eu faço a soma superior e a soma inferior, e que a gente fala, olha, eu vou tentar medir a área do gráfico da função, eu estou medindo por falta ou por excesso. Quando a gente faz as somas de Riemann, eu estou cometendo ao mesmo tempo excessos e faltas. Tá? E o que esse teorema está dizendo é que se a função for integrável, essa maneira de medir a área por embaixo do gráfico da função, ela vai funcionar, ela vai convergir à medida que você refina a partição para o que deve ser a área embaixo do gráfico, que é o valor integral. Ok? Então, apesar desse teorema ser, de certa maneira, um pouco aguardado, né, porque a gente aprende em cálculo isso, gostaria de ver isso demonstrado, a prova é bastante simples. Tá? Basta você notar que a soma inferior, ela limita a soma de Riemann inferiormente, porque a soma inferior ela é composta usando os ínfimos da função em cada intervalo da partição. Quando você faz a soma de Riemann, você escolhe um valor da função. Qualquer valor é maior ou igual que o ínfimo da função naquele intervalo. Tá? Então, quando você faz a soma de Riemann, ela é maior ou igual. Analogamente, né, a soma de Riemann ela é menor ou igual que a soma superior. Tá? Okay? E agora, como f é integrável, você sabe que, e aqui eu estou usando a integrabilidade, isso é importante salientar, você sabe que a soma inferior, as coisas que estão acontecendo na casa, a gente fica assim, surpreendido de vez em quando. Então, você sabe que a soma superior menos a soma inferior não é isso que eu queria dizer, acabei me confundindo tudo. A soma inferior, ela é menor ou igual do que a integral. E a integral, por sua vez, ela é menor ou igual que a soma superior. Da maneira como a gente definiu a integral inferior é o supremo das somas inferiores, a integral superior é o ínfimo das somas superiores, e quando a função é integrável, a integral superior e a integral inferior coincidem. Tá? Então, nesse caso, a gente tem essa igualdade aí pela definição própria da integral superior e integral inferior, e o fato da função ser integrável. Tá? Então, repara, esses dois números que a gente está comparando, esse número aqui e esse número aqui, eles estão entre os mesmos dois números, que são a soma superior e a soma inferior em relação à partição P,
E a diferença entre esses extremos é menor do que epsilon, então a distância entre eles tem que ser menor do que epsilon. Tá claro isso? Tá? Muito bom. Então, a gente provou vários pequenos critérios, pequenas variações sobre a noção de integrabilidade de uma função, tá? E o que a gente vai fazer aqui agora o nosso objetivo é provar teoremas sobre integrabilidade. Então, a gente quer saber que tipo de função é integrável, o que a gente está ganhando ao integrar funções, tanto conceitualmente quanto em termos de exemplos, né, para abarcar dentro dessa teoria. Então, o primeiro verdadeiro teorema que a gente vai provar é esse teorema aqui, tá? Se eu tenho uma função contínua, suponha que f é uma função contínua, então f é integrável, tá? Isso para qualquer função alfa, tá? Toda função contínua, ela é integrável. Então, isso já diz para a gente o seguinte, isso já cria um... Lembra que eu sempre bato nessa tecla para usar uma expressão bem de velho? Eu sempre bato nessa tecla. A gente pode olhar as funções sobre o ponto de vista da regularidade, e você é como se você tivesse uma reta onde você caminha. Quanto mais para frente você vai, mais regular você está olhando as funções, e quanto mais para trás você vai, menos regulares você está olhando. Na verdade, é como se você estivesse naquelas, sabe aquelas pontes que ligam dois abismos, assim? Então, você tem o abismo final, de maior regularidade, é o abismo das funções analíticas, o abismo final é o abismo das funções mensuráveis, Lebesgue mensuráveis, tá? E a gente está aqui no meio do caminho. Então, a gente está colocando uma categoria no meio, tá? A gente tem as funções contínuas, das funções contínuas a gente tem as funções diferenciáveis, das funções diferenciáveis as funções C1, as funções C2 e assim por diante. Agora a gente está andando para trás. Das funções contínuas, a gente criou uma nova categoria, que são as funções Riemann integráveis. Tá? E a gente está provando que toda função contínua é Riemann integrável, ou seja, isso significa que as funções Riemann integráveis estão realmente para trás das funções contínuas na nossa ponte aí, que liga os dois abismos. Elas são okay? O quê? Elas são o quê, Bruno? Falhou. As funções contínuas são Riemann integráveis, tá? Que é isso que esse teorema está dizendo, que esse conjunto R de alfa são as funções que são Riemann integráveis com função de densidade alfa, se você quiser usar essa terminologia meio probabilística, tá? Que é a noção da integral de Riemann-Stieltjes, segundo o que a gente está vendo. Ok? Então, vamos fazer a prova desse teorema. A prova desse teorema, ela é baseada na seguinte ideia, tá? Lembra da nossa conversa antes de começar a gravação da aula? Sempre quando você tem teoremas interessantes, tem problemas interessantes, a primeira coisa que esses teoremas encapsulam são ideias, tá? A demonstração é a maneira de você pegar aquela ideia e argumentar que ela funciona, justificando etapa por etapa. Partindo da hipótese, eu chego na tese sobre caminhos lógicos irrefutáveis, tá? A ideia que está por trás desse teorema é o seguinte: uma função, para ela ser Riemann integrável, ela tem que satisfazer o critério que a gente viu, dado epsilon, seja dado um número muito pequeno, você quer que a oscilação entre a soma superior e a soma inferior seja menor do que epsilon. O que pode, entre aspas, para usar um palavrão para enfatizar, o que pode foder com a diferença entre a soma superior e a soma inferior? O que pode fazer isso explodir? Repara que quando você para isso explodir, isso tem que explodir em partições arbitrariamente finas, né? Ou seja, em partições que têm muitos pontos no intervalo. Você tem que encontrar partições muito finas, onde a função está oscilando, certo? Ou seja, se a função oscila muito em escalas muito pequenas, tá? E de maneira meio arbitrária, você não consegue fazer com que você multiplicar. Porque se a função oscila, mas de maneira limitada, basta você escolher um intervalo muito pequeno, por quê? Veja, por exemplo, esse teorema aqui, né? Se você quer controlar, deixa eu usar essa desigualdade aqui, você quer controlar essa última expressão que está em azul aí. Essa expressão, repara, ela é igual, essa igualdade te diz o que é a soma superior menos a soma inferior.
Isso é a oscilação da função em cada átomo da partição vezes o comprimento do intervalo. Se o comprimento do intervalo for muito pequeno e a oscilação for limitada, você vai ter integrabilidade, né? Porque você vai conseguir fazer com que essa soma seja pequena. Tá? Se você consegue fazer o comprimento ser realmente muito pequeno. Tá? Então, tem um pouco esse jogo entre o quanto que a sua função oscila no intervalo e o comprimento do intervalo. Mas aí, qual é a ideia fundamental do teorema que a gente quer provar? Funções contínuas oscilam pouco em escalas microscópicas. Quanto menor a escala, menor é a oscilação da função. Mais do que isso, né? A gente está no intervalo compacto da reta. Toda função contínua ela é uniformemente contínua. Então, dado epsilon, existe um delta, tal que se dois pontos estão delta afastados, as imagens deles estão epsilon afastados. Isso é a formulação rigorosa de você dizer que funções contínuas oscilam muito pouco em escalas microscópicas. Quanto menor a escala, menos a função oscila. Então, no caso da função ser contínua, a oscilação está mais do que controlada. Então, é só a gente escolher a partição de forma que os comprimentos de cada intervalinho, de cada átomo da partição, são pequenos o suficiente para que a soma fique pequena. Tá? Se eu pegar uma função que ela é descontínua em todos os pontos, pingando os pontos, oscilando para valores maiores do que zero, menores que zero toda vez, a intuição me leva a dizer que ela não é integrável, isso é verdade? Então, se você pode fazer o seguinte exercício, pega aquela função que eu já comentei, que é a função indicadora, a função característica dos racionais. Ela é 1 nos racionais e 0 nos irracionais. Essa função, ela oscila de 0 para 1 em todo ponto. Ela é descontínua em todo ponto, ela tem uma oscilação de 1 em todo ponto. Essa função não é integrável. Ah, maneira. Tá? Você nunca vai conseguir fazer com que a soma superior menos a soma inferior fique menor do que 1, na verdade. Justamente porque ela oscila de 1 em qualquer intervalo. Não importa o quão pequeno seja o intervalo, a função está oscilando de 1 em todo ponto. Tá? Ah, entendi. Obrigado pelo exemplo aí. Então, vamos implementar a nossa ideia de que a continuidade controla a oscilação. Se a oscilação está controlada, é só você escolher a partição de forma que os intervalos sejam pequenos o suficiente para que a soma, né, da soma superior menos a soma inferior seja pequena. Tá? Então, a gente começa a demonstração dando um epsilon. Só tem que garantir que ela seja menor que epsilon sempre. Só isso aí está provado, não é isso? Exatamente, Cláudia. É assim que a gente vai começar a demonstração. Graças a Deus. Então, a gente começa a demonstração, exatamente como a Cláudia perfeitamente pontuou, tomando um epsilon positivo. Dado esse epsilon, tá, a gente precisa exibir uma partição para a qual a diferença entre a soma superior e a soma inferior seja menor do que epsilon. Então, esse é o jogo que a gente tem que tentar ganhar aqui. Dado epsilon, o nosso desafio, o que a gente tem que fazer no joguinho aqui é encontrar a partição para a qual a diferença entre a soma superior e a soma inferior seja menor do que epsilon. Que esse epsilon está dado aí. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Dado esse epsilon, toma um número eta, pertencente aos reais, tal que... Bom, o eta tem que ser positivo, e eu vou pedir que o eta seja menor do que o quociente entre epsilon e a variação da função alfa no intervalo j. Alfa de b menos alfa de a. Ok? Então, como a função f ela é contínua, então a gente já viu, né, na parte de topologia, que a função alfa f ela é uniformemente contínua. Logo, dado eta, né, existe um delta, tal que, se a distância de x e y em j, né, for menor do que delta, então a distância entre f de x, a variação de f de x a f de y, vai ser menor do que eta. Tá? Nessa implicação aqui, repara, aqui é justamente o momento no qual estamos usando a continuidade para domesticar, controlar a oscilação da função f. Tá? Repara que a função f, a oscilação dela está... Se eu pego uma partição
tal que cada átomo tem comprimento menor do que delta, nesses átomos a função não vai oscilar mais do que eta. E repare que o eta foi escolhido de tal maneira que ele complementa, ou seja, o eta é menor do que epsilon dividido pelo comprimento total do intervalo, seguindo a função alfa, né? Seguindo a função alfa que distorce os comprimentos. Ok. Vamos fazer isso. A gente vai provar, seja P, partição qualquer, tal que a oscilação, né, o comprimento do L no intervalo da partição é menor do que delta, tá? Para todo L, variando de 1 até N. Então, essa hipótese da F, bom, o que a gente ganha, né, da F ser uniformemente contínua, é super importante porque a gente precisa fixar esse delta de alguma maneira, né? Esse intervalo, a gente precisa dele fixo, né? Seria essa a ideia? exatamente. Exatamente. Bom comentário. A gente não pode se fazer só da continuidade aqui, a gente precisa da continuidade uniforme. Por quê? Para satisfazer o critério de integrabilidade, a gente precisa encontrar uma partição. Para encontrar a partição, qual é a imposição que a gente está querendo dar? A imposição de que o comprimento de cada átomo da partição é menor do que delta. Se o delta dependesse dos pontos, eu não teria como construir a partição dessa maneira. Aí teria que achar um outro método, que nesse caso não seria possível, né? Talvez, para poder fixar uma partição. Para poder dizer que a distância de xl menos xl menos 1, nesse caso com alfa. Então, alfa. nesse caso, o teorema ele é falso, né? Porque existem aquelas integrais impróprias, por exemplo, a integral de x, se eu não me engano, ela diverge, né? A reta toda. Então, tem que quando você coloca ela na reta toda, ela não decai a zero rápido o suficiente para que você... Aí o problema é de outra natureza, inclusive. Está associado ao decaimento da função. Né? Se ela decai a zero com uma certa velocidade, que tem que ser rápido o suficiente para você ter a convergência da integral imprópria. Então, nesse caso, a ideia de fato não funciona. E essa é uma coisa interessante que o Caio está comentando, porque quando a gente coloca a ideia, tem uma questão também das palavras que a gente utiliza. Né? A ideia de continuidade dá conta da oscilação da função. Só que a continuidade, de fato, dá conta da oscilação da função. Mas a maneira com a qual a continuidade dá conta, ela é pontual. A menos que você esteja num domínio compacto, no qual a continuidade vira uniforme, e aí você consegue controlar a oscilação de maneira uniforme. É o delta que não depende de x, da nossa demonstração aqui. E isso aí é fundamental, justamente. E aí a gente está vendo que o exemplo das integrais impróprias, ele mostra justamente como que essa ideia, de fato, ela não vai funcionar. Ela é uma ideia que tem contra-exemplos para a ideia, se você não tem a uniformidade da continuidade. Então, o que a gente ganha aqui é o seguinte: se eu pego x, y, pontos no mesmo intervalo da partição, isso implica que a distância entre f de x e f de y é menor do que eta, tá? Como a função ela é contínua, a gente sabe que ela tem um máximo e um mínimo em cada intervalinho da partição. Então, eu posso pegar PL, QL, pertencentes ao intervalo XL menos 1 XL, faz que f de PL é igual ao mínimo da função e f de QL é igual ao máximo da função. Logo, isso está dizendo para a gente que a oscilação da função desse intervalo é menor do que eta, né? Porque f de PL menos f de QL vai satisfazer a implicação para x e y ali em cima, né?
Logo, vale o seguinte. Se eu fizer a soma superior menos a soma inferior, com relação a essa partição, isso é o somatório de L variando de 1 até N, da oscilação da função, ML, N maiúsculo menos N minúsculo, o máximo menos o mínimo em cada intervalo da partição, vezes o comprimento governado pela função alfa, e isso vai ser menor do que eta, né? Cada oscilação é menor do que eta, como a gente já viu, vezes o somatório de delta alfa L. Só que o somatório de delta alfa L é uma soma telescópica, né? A gente já viu que isso é igual a eta vezes alfa de B menos alfa de A. Só que a gente escolheu eta de maneira que eta vezes alfa de B menos alfa de A fosse menor do que epsilon. Então a gente provou que a soma superior menos a soma inferior com relação a essa partição que a gente exibiu é menor do que epsilon. De fato, a gente exibiu muito mais que uma única partição, né? A gente deu um critério, tal que toda partição que satisfaz esse critério, que é diâmetro de cada intervalo menor do que delta. Qualquer partição satisfazendo esse critério vai ter a propriedade desejada de que a soma superior menos a soma inferior é menor do que epsilon. Ok? Alguma pergunta? Então, a nossa missão agora, daqui em diante, vai ser buscar classes de funções que são Riemann-integráveis, tá? Então, a gente vai perseguir, daqui até o final dessa aula, essa missão de tentar entender o que está por trás da Riemann, da integrabilidade no sentido de Riemann, tá? Então, a gente vai fazer isso em várias etapas e vai dar vários exemplos. O primeiro exemplo que a gente vai ver vai ser o seguinte. Bom, antes de fazer o exemplo em si, eu vou fazer um lema que vai ser usado na prova do teorema. Bom, deixa eu fazer, eu gosto mais de enunciar as coisas assim, então eu vou primeiro enunciar o teorema, e o lema que vai ser usado eu anuncio depois. Suponha que você tem uma função f que seja monótona. Supõe, é a primeira vez que a gente vai impor alguma condição sobre a função alfa agora, tá? A teoria, ela tem uma leve perda nesse momento aqui, porque a gente precisa de vez em quando impor condições na função alfa para ter os mesmos teoremas da integral de Riemann, tá? Eu vou supor que a função alfa é contínua. Então, no teorema passado, eu só disse que a função f, que eu estou tentando integrar, é contínua. Mais nada sobre a função alfa, além da monotonicidade. Agora, eu vou supor que a função f é monótona, mas que a função alfa é contínua. Claro que na integração de Riemann, você tem uma função que é alfa de x igual a identidade, que é uma função analítica, né? Em todas as regularidades que você quiser. Então, esse teorema está incluído, ele inclui o caso particular da integração de Riemann, tá? Então, f é Riemann-Stieltjes integrável. Em particular, toda função monótona é Riemann integrável, tá? Agora eu queria chamar a atenção, e eu vou pontuar isso mais à frente, lembra o teorema que a gente provou quando a gente fez o capítulo de continuidade? Toda função monótona, ela é contínua a menos de um conjunto enumerável, lembra disso? A gente provou esse teorema aqui. Toda função contínua, toda função monótona, ela tem uma quantidade no máximo enumerável de pontos de descontinuidade, tá? Eu queria chamar a atenção para isso. A descontinuidade de uma função monótona, ela está, de certa maneira, localizada, porque se ela é enumerável, a gente consegue localizá-la bem, eu vou explicar isso mais à frente também, tá? Mas eu queria pontuar isso. Observa como que isso vai entrar na demonstração, como que o fato de você poder localizar a descontinuidade vai estar escondido nessa demonstração. Apesar de que nessa demonstração vai estar muito escondido, tá? Bom, antes dessa demonstração, eu vou fazer um lema. Pelo menos aqui eu posso usar o padrão de cores se eu coloquei o lema em cinza, porque esse é um lema que vai ser usado na prova desse teorema, tá? Vamos supor que você tem uma função alfa contínua e monótona crescente.
Então, para todo N natural, existe uma partição P no intervalo J, vou chamar de Pn, tá? Com N em cima, assim, tal que delta alfa L é igual a alfa de B menos alfa de A dividido por N. Ok? Esse é um lema que o livro sequer se dá o trabalho de mencionar o enunciado, ele só diz, faça isso. Mas é um enunciado que é muito interessante, pelo seguinte, olha só. Suponha que você tem... Deixa eu dar a ideia do lema, depois eu faço a escrita da prova. Suponha que você tem aqui um intervalo J, que vai de A até B. E aí, suponha que você coloca aqui a função f. Eu dei uma exagerada. Tudo simples. Suponha que você tem aqui um ponto de partida da função e que ela vai lá e faz uma coisa assim. Bom, aí o que a gente vai fazer aqui agora? Bom, aqui você tem alfa de A, alfa de B, ok? Essa é a imagem da função, tá? Então, o que a gente vai marcar aqui? Eu vou marcar uma partição aqui. São esses pontos que eu estou marcando em lilás aqui. Eu pego o comprimento de alfa de B até alfa de A e divido ele em N pedaços, de mesmo tamanho. Tá? Se eu dividir esse intervalo em N pedaços de mesmo tamanho, cada pedaço vai ter tamanho alfa de B menos alfa de A dividido por N, concorda? Como a função é contínua, pelo teorema do valor intermediário, cada ponto desse aqui corresponde a um ponto do domínio, certo? Então, por exemplo, esse primeiro ponto aqui corresponde a esse ponto aqui. Então, eu tenho esse pontinho aqui. Esse segundo ponto já corresponde a esse ponto aqui. Aí, até esse é um comentário para o Guilherme. Dá uma olhada só, Guilherme, vê como essa função que eu desenhei, ela distorce os comprimentos. Né? Os comprimentos, aí, se eu tomar a pré-imagem desses pontos, eu vou ter os pontos que eu quero. Esses são os pontos x1, x2, x3 e o b é o xn. Tá? Ou seja, tomando a pré-imagem dos pontinhos uniformemente distribuídos no contradomínio, a função alfa me dá os pontos no domínio. Só que dá uma olhada só. Eu vou até tirar o zoom. Olha só como que, no contradomínio, os pontos estão uniformemente distribuídos. Porém, no domínio, os pontos estão completamente distorcidos, né? O que era comprimento uniforme lá em cima, aqui embaixo virou o comprimento do primeiro intervalo é gigantescamente maior do que o comprimento do segundo intervalo. Então, esse é o papel da função alfa, o papel de distorcer os comprimentos. No caso aqui, ela vai pegar uma família de intervalos com comprimentos completamente distintos um do outro e vai transformar eles em comprimentos perfeitamente igualmente espaçados, tá? E a gente só pode fazer isso por causa da continuidade, tá bom? Essa partição, x1, x2, x3, ela satisfaz exatamente o que está sendo pedido no enunciado. Por quê? A variação de
alfa de x1 até alfa de x2 é alfa de b menos alfa de a dividido por n. A variação de alfa de x2 até alfa de x3 é alfa de b menos alfa de a dividido por n também. Tá claro isso? Então, vamos escrever aqui de forma um pouco mais rigorosa, tá? Considere os pontos. YL vai ser igual a alfa de A mais L dividido por N vezes alfa de B menos alfa de A. Tá? Então, isso implica o seguinte, que Y0 igual a alfa de A e YN igual a alfa de B. Então, agora, f, a função alfa ser contínua, implica pelo, deixa eu aqui, escrever, pelo teorema do valor intermediário, tá? Isso implica que, para cada L, existe XL pertencente a J, tal, que no caso existe um único, porque a função é monótona, então ela é injetiva, tá? Tal que alfa de XL é igual a YL. Em particular, como existe um único, e a gente sabe que Y0 é igual a alfa de A, né? X0 igual a A e Xn igual a B. Como alfa monótona, implica que Xn, XL mais 1 é maior que XL para todo L variando de 0 até N menos 1. Ok? Você pega essa partição, o delta alfa L é igual a alfa de XL menos alfa de XL menos 1. Isso é igual a YL menos YL menos 1. Isso vai dar exatamente alfa de B menos alfa de A dividido por N. Porque se você olhar, né? Se você faz, olhando lá em cima, o YL e menos YL menos 1, vai cancelar o alfa de A, você vai ficar com alfa de B menos alfa de A em evidência, você vai ficar com L sobre N menos L menos 1 sobre N. Isso vai dar exatamente 1 sobre N. Com alfa de B menos alfa de A em evidência, portanto, vai dar alfa de B menos alfa de A dividido por N. Perfeito? Então, digamos que assim, deixa eu subir. Essa aqui é uma piadinha. Tá? Então, a demonstração fica completa aí. Ok, então vamos fazer a prova do teorema agora. Mais uma vez, a gente vai tentar aplicar o critério de integrabilidade. Então, dado epsilon, eu quero exibir uma partição tal que a diferença entre a soma superior e a soma inferior seja menor do que epsilon. Então, a gente fixa um epsilon positivo. Tá? Eu vou escolher um n natural, usando a propriedade arquimediana, como a gente já fez inúmeras vezes aqui. Tal que vale isso aqui. F de B
menos f de A, vezes alfa de B menos alfa de A, dividido por N. Eu quero que isso tudo seja menor do que F. Tá? Repara que f de B menos f de A é a oscilação da função f no intervalo todo. Alfa de B menos alfa de A é a oscilação da função alfa no intervalo todo, tá? Então, seja Pn, dado esse n, seja Pn, tá? A partição dada pelo lema anterior, tá? É muito importante vocês sempre prestarem atenção nos quantificadores, pessoal. Isso faz toda a diferença na mensagem que você está comunicando matematicamente. Inclusive, na questão 5 da prova, isso é uma coisa que faz uma diferença, toda a diferença. Se você não presta atenção nos quantificadores, pode achar que a questão é uma trivialidade, tá? Repara que a questão termina com para todo n. Vale uma coisa menor do que epsilon para todo n. O fato do para todo estar depois da frase, tá? Significa uma coisa completamente diferente, tá? Aqui tem um encadeamento dos quantificadores que é um pouco diferente, que é, dado epsilon, eu paro a minha busca pelo n no momento em que o n satisfizer essa desigualdade que está aí na tela. Fixado esse n, que eu escolho e fixo de uma vez por todas, eu escolho a partição que é dada pelo lema. Se vocês lembrarem, né, como é que está o enunciado do lema? O enunciado do lema é, para cada n natural, existe uma partição. Então, à medida que eu vou varrendo os naturais, para cada um deles tem uma partição que satisfaz isso, tá? Então, o epsilon me impõe um vínculo sobre o vínculo sobre o n me faz escolher e fixar de uma vez por todas o n, e aí eu escolho a partição dada pelo lema para esse n que está fixado, ok? Essa é a ordem, esse é o encadeamento dos quantificadores nessa demonstração que a gente está fazendo aqui. Então, com essa partição, como f é monótona, eu vou supor que ela é crescente, tá? Sem perda de generalidade, eu vou supor que ela é monótona crescente. Tá? Como f é crescente, eu tenho o seguinte. Quando eu faço a soma superior de f menos a soma inferior de f, isso, como a gente já viu, é o somatório das oscilações de f ao longo dos intervalos da partição. Só que, bom, deixa eu escrever isso na próxima página. A gente já aprendeu que a partição a gente escolheu de maneira que a oscilação do comprimento do intervalo, né, o delta alfa L, é alfa de B menos alfa de A dividido por N. Então, posso colocar isso em evidência. Então, isso é igual a alfa de B menos alfa de A, tudo isso dividido por N, tá? Vezes o somatório de L variando de 1 até N de f de xl menos f de xl menos 1. Só que essa é uma soma telescópica, né? Certo? Pela monotonicidade da função. Onde que eu usei a monotonicidade da função aqui, melhor dizendo? Repara, eu acabei não explicando muito bem, mas nessa igualdade aí eu utilizei a monotonicidade da função. Quem pode me dizer onde que eu usei a monotonicidade da função? A monotonicidade ela viria do fato de escolher aqui o máximo e o mínimo como sendo os extremos. Exatamente, Arthur, perfeito. O máximo da função é o valor dela no extremo esquerdo do intervalo, quer dizer, no extremo direito do intervalo, e o mínimo da função é o valor dela no extremo esquerdo do intervalo.
Professor, uma dúvida aqui. Se estivesse tratando de uma decrescente, bastaria inverter essa ordem? Era exatamente isso. Era só inverter a ordem. Bom, então, esse somatório aqui vira uma soma telescópica agora, né? Então, fica alfa de B menos alfa de A dividido por N, vezes f de B menos f de A. E aí, se fosse uma função decrescente, seria f de A menos f de B. E isso foi escolhido para ser tudo menor do que epsilon. Tá? Portanto, ou seja, a gente exibiu uma partição, usando o lema, tal que a diferença entre a soma superior e a soma inferior é menor do que epsilon, independentemente do epsilon. Tá? Ou seja, dado o epsilon, a gente exibiu a partição. Perfeito. Tá? Então, agora, a gente vai... Ou seja, como eu tinha comentado, né, nesse teorema, o fato da quantidade de descontinuidade de uma função monótona ser numerável, ele não jogou um papel. Ele não, parece que ele não apareceu, né? Ficou escondido isso, tá? Mas eu vou voltar àquela ideia inicial de que se você consegue controlar muito bem, se você consegue localizar as descontinuidades, você consegue garantir a integrabilidade da função, tá? Então a gente vai fazer um teorema. Esse teorema o livro não faz, mas é um teorema que está no livro do Elo. O livro não faz porque ele faz esse teorema quando ele faz a teoria da integral de Lebesgue, que de fato esse é um teorema que pertence muito mais à teoria da integração de Lebesgue do que a essa teoria que a gente está fazendo, mas dá para a gente forçar um pouco a barra e provar pelo menos uma etapa desse teorema aqui, que é o que a gente vai fazer. O teorema que a gente vai provar diz o seguinte: suponha que você tem uma função f que seja limitada, ok? E tal que o conjunto de descontinuidade da f, que é o conjunto dos x pertencentes ao domínio dela, tal que f não é contínuo em x, satisfaz o seguinte: para todo epsilon, eu vou colocar essa condição aqui em cima. Tá? Para todo epsilon maior do que zero, existem intervalos finitos, existem finitos intervalos, tá? I1 até IN, intervalos tais que três condições acontecem. Primeira condição: se você denota esse intervalo por IL igual a ALBL, esse intervalo está contido em J. Segunda condição: o conjunto de descontinuidades da função f está contido na união dos intervalos IL. E a terceira condição é que a soma dos comprimentos dos intervalos é menor do que F. Quem já fez o curso de análise, talvez vá reconhecer, se já viu isso, o teorema que diz que uma função é Riemann integrável somente se o conjunto dos seus pontos de descontinuidade tem medida nula. Tá? A gente está fazendo uma versão simplificada, levemente simplificada, não é muito simplificada não, tá? Desse enunciado, ok? Então, conclusão. Então, a função f é Riemann integrável, tá? Então, aqui eu não estou usando nenhuma função alfa, estou usando a função alfa como sendo a função identidade mesmo, tá? Se a função alfa for contínua, você pode adaptar a demonstração e fazer ela também.
eu imagino que dá para adaptar também até para a função alfa monótona, mas eu não quis poluir muito as ideias com isso, tá? Eu quero convencer a vocês justamente de implementar nessa situação particular aqui a ideia do início que eu estava tentando mostrar no início da nossa aula. O que está enunciado nesse teorema, né? Você tem uma função e aí você olha para o conjunto de descontinuidades dessa função. Você está tentando impor o seguinte: as descontinuidades dessa função, elas estão muito bem localizadas, de certa maneira. É como se eu pudesse colocar intervalinhos ao redor de cada ponto de descontinuidade, de forma que finitos intervalos vão cobrir todo o conjunto de descontinuidade, só que o somatório dos comprimentos desses intervalos é tão pequeno quanto eu queira. Então, isso que eu quero dizer com as descontinuidades da sua função, elas estão muito bem localizadas, tá? Então, é como se, e quando eu digo muito bem localizadas, eu quero dizer que elas estão localizadas em qualquer escala microscópica que eu quiser. E é isso que está por trás, né? Isso traduz o item 3, digamos, dessas 3 condições aí. Ok? Alguma pergunta sobre o enunciado? Então, o que a gente vai fazer para demonstrar esse teorema é tentar implementar essa ideia de que, se as descontinuidades estão localizáveis, então as oscilações da função estão localizadas, e então as oscilações da função estão localizadas, e aí eu posso matar as oscilações fazendo o ΔXL ficar muito pequeno. Porque se a função oscila, como a função é limitada, toda oscilação que ela vai ter é limitada, tá? Entre o máximo e o mínimo da função. Se as oscilações estão localizadas, eu posso cobrir onde eu vejo a oscilação com intervalos de comprimento muito pequeno. Então, isso vai fazer com que o ΔXL seja muito pequeno, e eu posso fazer o ΔXL matar a oscilação que vai estar entre 2 vezes o máximo da função. Tá? E aí, na parte onde a função é contínua, a gente já aprendeu a lidar. Onde a função é contínua, as oscilações estão controladas. E aí a gente já aprendeu que, controlando a oscilação, eu escolho um intervalo com um tamanho pequeno o suficiente para que tudo dê certo. Ok? Então, vamos tentar implementar essa ideia. A primeira coisa que a gente vai fazer é, seja M igual ao supremo de f de x para x em J. Tá? Supremo dos valores absolutos de f de x, tá? Então, primeiro, a coisa que eu vou falar é algo que a primeira afirmação que eu vou escrever é algo que eu falei há pouco. Como a função é limitada, ela só pode oscilar entre o dobro do supremo dela. Ou seja, para qualquer partição que eu pegar do domínio da função, a oscilação em cada átomo da partição está limitada superiormente por 2 vezes m. Ok? Tá. Pelas hipóteses, bom, seja epsilon maior do que 0 agora. Então, a gente quer provar que a função é Riemann integrável, então eu preciso provar que existe uma partição, então que a diferença entre a soma superior e a soma inferior é menor do que epsilon. Essa é a missão que a gente vai tentar cumprir aqui. Dado epsilon. Pelas hipóteses, existe uma cobertura do conjunto de descontinuidade da função f por intervalos I1 até In, que podem não ser 2 a 2 disjuntos, tá? Não precisam ser disjuntos, não. Satisfazendo o somatório de L variando de 1 até N, de BL menos AL, é menor do que epsilon dividido por 4 vezes N. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Olha só. Esses intervalinhos, I1, I2 e
etc., eles já estão cumprindo o seguinte papel. Tenho aqui um intervalo que vai de A até B. E aí, eu tenho esses intervalos que eu vou marcar aqui de verde, tá? Então, digamos aqui que eu tenho esse aqui seja o I1, tá? Então, por exemplo, imagine que isso aqui é A1, B1. Imagine que eu tenho aqui A2, B2. Imagina que eu tenho aqui A3, B3. Imagina que eu tenho aqui A4, B4, tá? E são esses os intervalos que eu tenho, tá? Esses intervalos que cumprem um pedaço verde aqui, tá? Tem um A1, A2, A2, B1, tá? Repara que, se eu tenho uma família de intervalos, eu posso marcar os pontos e criar intervalos que vão crescendo em sequência, como eu estou fazendo no meu desenho aqui, certo? Então, eu posso ir juntando esses intervalos, tá? Ou eu posso não juntar, por exemplo. Podia acontecer, deixa eu fazer B1, B2, tem esse gap aqui, tá? Eu podia deixar esse gap aqui e não preencher ele com nada a ver, tá? Só a parte onde eles têm interseção eu vou fazendo, tá bom? Bom, o que eu posso fazer? Eu posso chegar e pegar fazer uma partição do complementar. Eu posso pegar e incluir esses pontos azuis aqui e particionar o complementar da união dos intervalos verdes, tá? Aí, repara, nesse buraquinho aqui, eu posso ir lá e acrescentar mais pontos, tá? Se eu quiser. Nesse buraquinho entre os dois pedaços verdes, por exemplo, tá? Bom, por que eu estou falando isso? Porque a gente pode fazer o seguinte. Seja P, a gente pode tomar uma partição, uma partição, tá? Seja P, uma partição de J, satisfazendo o seguinte. Primeira coisa, cada AL e BL são elementos, são pontos da partição P. Segunda coisa, se... Agora eu vou escrever o 2, eu vou explicar por que o 2 vale, tá? O 1, a explicação do 1, eu espero que seja o desenho que eu fiz, tá? O desenho eu fiz para tentar convencer vocês de que, dado qualquer união finita de intervalos contida no domínio da função, eu posso complementar essa união para formar uma partição do intervalo, tá? De forma que os extremos de cada um dos intervalos que eu peguei são pontos da minha partição, ok? É só isso que eu fiz no item 1. No item 2 eu vou acrescentar uma condição adicional. Se vale estrela, que eu já vou explicar o que é. Vale a condição estrela. Peraí. O que é a condição estrela? A condição estrela, deixa eu fazer isso aqui um pouco para cá. A condição estrela é o seguinte. Bruno, deixa eu só te fazer uma pergunta. Por que você particionou o espaço que está fora do intervalo? Então, o intervalo não é o que está desenhado em verde. O intervalo é o que vai de A até B, tá, Cláudio? Tá. A hipótese diz para a gente o seguinte, dado um epsilon, existem esses intervalos que eu pintei de verde, que são os pontos A1, B1, A2, B2, A3, B3 e assim por diante, satisfazendo essas três condições que eu tinha colocado no enunciado aqui, tá? Então, existem esses pontos, né? Na verdade, o dado dos intervalos está contido no dado dos pontos AL e BL, A1, B1, A2, B2 e assim por diante, tá? A minha afirmação, que está contida no desenho, é o seguinte,
Dados esses pontos, que são os pontos verdes, eu posso complementar esses pontos até obter uma partição do intervalo todo. E eu posso fazer isso de infinitas formas diferentes, tá ok? Então, a condição estrela é o seguinte. Se eu tomo um intervalo da partição P, se xj menos 1, xj são pontos de P, então vale o seguinte. Se o intervalo que vai de xj menos 1 até xj não intersecta nenhum intervalo verde, tá? Então, a oscilação da função, que vai, seja mj menos mj, é menor do que epsilon dividido por 2 vezes d menos a. Por que vale o item 2, pessoal? Alguém sabe me dizer por que vale o item 2? Alguém arrisca um palpite? O item 2, ele vale porque se nenhum ponto do intervalo xj menos 1, xj, toca os intervalos IL, lembra que os intervalos IL formam uma cobertura do conjunto de descontinuidade da função f. Ou seja, isso quer dizer que nenhum ponto do intervalo xj menos 1 até x é um ponto de descontinuidade. Logo, a função é contínua nesse intervalo. Se ela é contínua, ela é uniformemente contínua. Se ela é uniformemente contínua, a oscilação dela está limitada, desde que o comprimento do intervalo seja suficientemente pequeno. Ok? Então, eu reconheço, na verdade não é uma questão de reconhecimento, eu tinha pensado assim, você precisa usar que a função não é contínua para provar que vale 2, tá? Então, use que f restrito a j menos a união de j de il é contínua e prove 2. Então, o item 2 ele vale simplesmente porque a função ela é contínua no complementar dos intervalos IL, tá? Agora, o complementar desses intervalos, ele, tudo bem, não é compacto, mas você pode escolher, se você quiser, os extremos, né, final e inicial, de forma que a função seja contínua nesses extremos, tá? E aí você vai ter um compacto onde ela vai ser contínua, e aí você usa a continuidade uniforme da função, tá? Então, usando isso, a gente completa a demonstração da seguinte maneira. Então, se a partição ela é formada pelos pontos x0 e xn, tá? Eu vou denotar por A o conjunto dos índices j, de 0 até m, faz que existe um L, de 1 até n, de forma que xj menos 1, xj, interseção IL é diferente de vazio. Ok? Eu posso escrever a soma superior menos a soma inferior da seguinte maneira. Vai ser a soma, isso é a soma para j variando de 1 até n, né? Das oscilações da função.
Só que eu posso escrever isso como sendo a soma para J variando em A das oscilações mais a soma para J fora de A. Repara, quando J está dentro de A, ou seja, se ele está em A, as oscilações elas são limitadas por 2m. Tá? Então, eu posso simplesmente, dentro do A, eu posso fazer esse é o somatório de 2m vezes o somatório de ΔXJ para J pertencente a A. Okay? Só que se J está em A, repara, a maneira como eu construí a partição, esse somatório aqui, ele é o somatório do AL menos BL, certo? Então, a outra parte ali, só que fora do A, ou seja, quando eu não estou no A, a função ela é contínua, logo as oscilações estão controladas, tá? Portanto, isso garante que a oscilação fica limitada por epsilon dividido por V menos A, vezes o somatório de ΔXJ, J não pertencente a A. Ok? Bom, então isso aqui vai ficar menor que 2m. Esse somatório aqui, somatório amarelo, isso aqui é menor do que epsilon dividido por 4n. Então isso aqui vai ficar menor do que 2m vezes epsilon dividido por 4n. Agora, esse somatório verde, esse somatório é menor do que B menos A, ele é menor do que o comprimento total do intervalo. Então, aqui tinha um 2, né? Esqueci. Não sei se eu coloquei isso. Tinha um 2 aí. Então, isso aqui ficou menor do que epsilon sobre 2 vezes B menos A vezes B menos A. Bom, isso é menor do que epsilon. Ok? Então, isso não fiz a demonstração completa, esse é um esboço da demonstração, tá? Porque deixei esse exercício no meio do caminho para vocês verificarem que, como a função, né, fora dos intervalos verdes, como a função é contínua, você vai conseguir controlar a oscilação da função. Tá? Então, tá aí feita a demonstração. O que eu quero comentar agora? Qual a relevância desse teorema? Então, a gente já estabeleceu um critério dizendo assim, olha, se as descontinuidades da função estão muito bem localizadas, então a função é Riemann integrável. Tá? Então, eu quero mostrar um exemplo agora para mostrar para vocês que, de fato, a gente pode ter funções que são muito ruins em termos de continuidade, mas que continuam sendo Riemann integráveis. Tá? Então, primeiro exemplo é essa função aqui. Vou considerar uma função f de 0,1 em 0,1 em R, tá? Que ela é definida da seguinte maneira. Dado x, eu vou associar x, se x, então ela vai ser a identidade. Se x não for racional, se x é irracional, ela é a identidade. Se x é racional, então eu faço P sobre Q mais 1 sobre Q. Se x igual a P sobre Q, ou seja, se x é um racional da forma P sobre Q, já forma irredutível, tá? Então, deixo vocês como exercício para vocês verificarem que o conjunto de descontinuidade dessa função é exatamente os pontos racionais, tá? Se você for olhar o gráfico dessa função, o que acontece? Quando você está, por exemplo, imagina que aqui é zero. Quando você estiver na identidade, então, o gráfico dessa função, para cada x racional, ou seja, para cada x irracional, o gráfico está bonitinho assim, tá?
Imagina que os pontos pretos são os pontos irracionais, tá? Então, você tem aqui, esse é o x irracional, ok? Agora, pega um ponto racional aqui. Pega esse ponto azul. O valor da função vai ser esse ponto aqui, tá? Então, aqui você vai ter, se você tiver o ponto aqui, p sobre q, o valor dele vai ser p sobre q mais um salto, né? Então, só que esse ponto azul, ele está sendo acumulado por irracionais. Em todo intervalo, a gente sabe que tem irracionais. Então, eu posso dar um mega zoom aqui. E eu posso fazer com que esse gráfico seja acumulado aqui. Eu sei que esse ponto azul está sendo acumulado arbitrariamente por pontos irracionais, tá? Ou seja, esse ponto azul está sendo acumulado por pontos onde a função não dá saltos, mas quando você chega no limite, o valor da função deu salto. Então, o valor da função não o valor da função nesse ponto azul não é o limite dos valores quando ela vem se aproximando desse ponto aqui, tá? Por outro lado, quando você está num irracional, quando eu faço a acumulação por pontos azuis, né, você pega os pontos irracionais, os pontos racionais que estão se acumulando nesse ponto aqui, esses saltos eles vão convergindo para zero. Por quê? Quando você tem uma sequência de racionais qualquer convergindo para um irracional, os denominadores têm que ir para infinito. Tá? Isso é um exercício de álgebra, que é aqui. Na verdade, mistura de álgebra de análise. Né? Se você tem uma sequência de racionais, Pn sobre Qn, convergindo para um número irracional, então Qn vai para infinito. Se Qn for limitada, o limite tem que ser racional. Tá? Isso tem a ver com o fato de que Pn e Qn são inteiros, você não tem muita escolha. Se o Qn for limitado, você só tem infinitas escolhas para o Qn. E aí, se o Pn for para infinito, vai tudo para infinito. Se ele não for para infinito, a sequência vai ter que ser constante a partir de algum momento, então o limite seria racional. É mais ou menos esse o esboço do exercício. Então, é um exercício, tem que verificar várias coisas, mas essa função ela é descontínua em cada ponto racional da reta e é contínua no complementar dos racionais, dos irracionais, tá? Significa dizer o seguinte, as descontinuidades dessa função formam um conjunto enumerável, tá? Só que se as descontinuidades formam um conjunto enumerável, elas estão bem localizadas, elas têm medida nula no sentido do enunciado do teorema. Se você pegar uma enumeração então, pega Q1, Q2, uma enumeração do conjunto dos racionais, tá? Para cada n, define um intervalo IN igual a Qn menos epsilon sobre 2 elevado a n mais 1, Qn mais epsilon sobre 2 elevado a n mais 1, tá? Então, o somatório de n variando de 1 até infinito, o comprimento de IN é menor ou igual do que epsilon, tá? Simplesmente porque você colocou epsilon dividido por 2 elevado a n mais 1, vai ter uma série geométrica I epsilon sobre 2 elevado a n nesses comprimentos. O somatório dessa série geométrica vai dar 1, e, portanto, você vai ficar com epsilon vezes o somatório da série geométrica vai dar epsilon, tá? Então, você pode colocar, mesmo que sejam infinitos intervalos, você pode colocar as descontinuidades aí nesses intervalos, tá? Para você ter finitos intervalos, é só um exercício, você pega nos extremos intervalinhos de comprimento menor do que epsilon sobre 3, por exemplo, você pega dois extremos aqui, você pega finitos racionais no meio do caminho. Você pega, quer dizer, finitos intervalos aí, né, ao redor dos racionais. Tá? Então, essa função satisfaz as hipóteses do teorema, mas as descontinuidades dela formam um subconjunto denso do domínio da função. Tá? Tem uma outra função para a qual é ainda mais, digamos, que eu gosto mais ainda dessa função do que esse exemplo que eu dei,
que é a escada do diabo. Essa função é definida usando o conjunto de Cantor, da seguinte maneira. Você pega o intervalo 0, 1, aí eu pego o primeiro 1/3 que a gente remove para construir o conjunto de Cantor. Eu vou definir a função igual a 1/2 nesse intervalo aqui. Então, a função vai ser constante igual a 1/2 aqui. Tá? No segundo terço, eu vou definir a função como sendo 1/4 e 3/4 aqui. Depois, no próximo terço, eu coloco assim. Tá? E assim por diante. Bom, acontece o seguinte. Essa função ela é contínua. Ela é crescente no complementar do conjunto de Cantor. Ela é constante. Quer dizer, ela é crescente dentro do conjunto de Cantor e é constante no complementar do conjunto de Cantor. Portanto, ela é descontínua exatamente dentro do conjunto de Cantor, e o conjunto de Cantor satisfaz a propriedade que está enunciada no teorema. Tá? Então, se você colocar no Google a escada do diabo, o Devil Staircase, você vai olhar mais informações sobre essa função. Essa função tem muitas propriedades, o gráfico dela é um fractal, com muitas propriedades interessantes, todas elas associadas ao conjunto de Cantor. Tá? Ela é diferenciável em quase todo ponto, né? Ela só não é diferenciável dentro do conjunto de Cantor. Ela é um exemplo muito interessante, é uma função Riemann integrável. Tá? Bom, eu vou parar por aqui. Na aula que vem, a gente vai continuar Bruno, essa jornada. Você Oi, Cláudio. Estão faltando quantas aulas ainda que você pretende? São 4 aulas. Amanhã a gente tem a aula normal Tá. e depois mais 3 aulas na semana que vem. É porque tem coisa que você não deu ainda que está na prova. Só isso que eu estou perguntando. Do que exatamente você está falando? Não, eu quero saber até onde eu tenho que acompanhar, porque eu quero começar a fazer a prova, mas eu quero já estar com... Não, você já pode fazer a prova. Para fazer todas as questões da prova, exceto a primeira questão, que ela tem a ver com o que eu vou falar na próxima aula de amanhã, ou de segunda, se não der para eu falar tudo amanhã, todas as outras questões eu já falei. Tá, isso que eu estava querendo saber. Exatamente sobre essa questão que eu parei, né? Nem entrei nela. Isso. Todas as outras questões você já pode trabalhar, tá? Sim, tá. A questão 6, ela envolve um teorema que eu não dei no curso, e eu estou dando um mega spoiler e mega dica aqui, tá? Como é que é? Repete aí. A questão 6... É o teorema que eu usei na última questão? Ela tem a ver com o teorema de Baire, tá? Isso. Ela tem a ver com o teorema de Baire, a questão 6. Ela é realmente um bônus, tá? É só isso que eu vou falar, tá, gente? Não vou falar mais nada. Beleza. Professor, Oi, Arthur. quanto à prova, você poderia mandar por e-mail o arquivo LaTeX dela? Ah, sim. É que eu mandei... eu esqueci de mandar isso. Vou mandar para vocês, pode deixar. Obrigado. É isso, então eu vou parar a gravação aqui.